Olá para você que tá entrando aqui. Hoje é o último dia do mês e eu quis fazer... Não vem cá, mamãe, vem. Eu quis fazer, então, uma live pra gente contar um pouquinho como que foi esse último mês, a gente bateu um papo, último dia. Estou aqui em casa, sextou. Espero que vocês estejam bem, me ouvindo bem também. Tudo bem, gente? Bem, então a ideia é a gente poder bater um papo. Na verdade, eu queria conversar com vocês porque eu tô um pouco sumida do Instagram. Eu vou contar pra vocês porque nessa singela live. Eu estou fazendo o quê? Colorindo meu livrinho de desenhos, como eu sempre faço. Tô usando esse aqui hoje, ó. Vocês sempre me perguntam o que é. É esse aqui que é Jardim Japonês, chama Jardim Japonês. E aí eu tô pintando aqui, que é o que eu gosto de fazer de noite pra descansar. E eu tenho tentado evitar ficar online pra não ficar enchendo muito a minha cabeça, sabe, com o celular e tal. E eu quero começar falando sobre isso com vocês, porque ultimamente eu venho tentando não ficar tanto tempo online. Quando eu fico online, geralmente de noite assim, é porque eu tô assistindo a gravação de alguma live no Instagram, ou porque eu tô assistindo os stories das pessoas que eu acompanho, e daí eu coloco em volume alto pra ficar ouvindo. Dificilmente eu tô online pra escrever ou pra fazer alguma coisa nesse sentido, porque eu tô com dificuldade de escrever no celular, gente. Ei, a mamãe está fazendo live, vocês não podem latir. Não pode, a mamãe tá fazendo live. Se vocês latirem, a pessoa do outro lado vai tomar um susto. Vem cá, vem. Vem aqui, mamãe. Vem cá. Eu quero participar da live. Muito bem. Então, não tenho escrito muito, gente, no celular, assim, sabe? Nesse último mês, eu confesso que o retorno do doutorado deu uma pesada na minha vida, no sentido de que eu tô me cobrando pra caramba com relação à tese. Como eu posso dizer? Acho que eu tô estudando muito, tô lendo muito, né? E aí eu sinto que isso deu uma pesada mesmo. Eu comecei a ficar com algumas coisas, tipo, com sintoma de labirintite. E eu descobri que eu estava com labirintite. E realmente, assim, o meu médico falou, você não consegue ficar sem estudar, né, muito tempo, né, e tal. Então ele pediu realmente para eu dar uma reduzida nas atividades como um todo. Então o que eu tenho feito eu tenho evitado ficar no celular, nas redes sociais, a não ser que eu esteja trabalhando. E aí durante o dia, quando eu tô trabalhando, eu acesso pelo computador e tudo mais, faço o que eu tenho que fazer, mas eu ainda não descobri qual é o melhor ritmo, assim, de resposta à mensagem de vocês. Então se você mandou mensagem pra mim no direct ou comentários, eu tô nesse momento ainda de redescobrir qual é o melhor ritmo pra responder e pra interagir com vocês, tá bom? Então, só pra trazer essa pequena atualização. Com relação à labirintite, assim, tô tomando remédio, mas a gente sabe que a labirintite, ela vem de uma série de coisas, ela é só um sintoma, né? Eu já tive labirintite uma vez na minha vida, que é sobre o que eu sempre conto, né, na minha história, quando eu falo pra vocês, quando eu comecei a me interessar por organização e tal, que quando eu era mais nova eu tive uma crise de labirintite que me deixou um mês em casa, etc. Então, quando eu comecei a ter labirintite, eu falei, caramba. E isso também só veio me mostrar algumas coisas, porque eu lembro que quando eu comecei o doutorado, muitas pessoas falaram assim pra mim, muitas não, vai. Eu vi uma pessoa falando, quero ver agora se você é organizada mesmo, porque o doutorado afeta a saúde mental de todo mundo. Isso me deixou bastante reflexiva, porque fica parecendo que essa sobrecarga que existe, seja do doutorado, seja de qualquer outro tipo de atividade, é responsabilidade nossa, sabe? É porque eu não me organizei, foi porque eu não fiz sei lá o quê. Sendo que, na verdade, não é, né? Eu sou uma pessoa muito organizada. Não sou fanática por organização, mas eu sou organizada no sentido de eu sei estabelecer o meu foco. Eu sei que a organização não diz respeito a dar conta de tudo. Ela diz respeito a você entender o que é importante, dar foco no que é importante, falar não para todo o resto. Então, eu falo que eu sou organizada nesse sentido, eu sou muito focada.
Então, quando eu sei que alguma coisa, que eu preciso fazer alguma coisa, eu foco naquilo e realmente abro mão do resto. E as pessoas não entendem isso. Eu acho que quando eu sempre falo pra vocês que ter uma vida organizada é um pouco na contramão do mundo, é um pouco disso, sabe? Porque quando a gente começa a falar não pras pessoas, as pessoas se incomodam, as pessoas não gostam. Elas acham que você, por ser uma pessoa organizada, você é aquela pessoa que vai dar conta de fazer mais uma coisa que ela vai te pedir. E aí, se você fala não, isso incomoda, né? Porque daí a pessoa fala, poxa, quer dizer então que você não é tão organizado. Ou seja, é tipo aquela... Quando passa uma mulher e um cara mexe com ela na rua, aí ela não dá bola e o cara fala, vai, sua não sei o que lá, né? Ele xinga. É mais ou menos a mesma coisa, né? A pessoa, ela te trata bem quando ela quer que você faça algo, e aí quando você fala não, ela fica, mas você não disse que você era organizada? Eu sou organizada, é por isso que eu estou falando não pra você, meu querido, tá bom? Então, eu acho que é importante a gente levar em conta isso, sabe? Que, por exemplo, uma mulher dona de casa ou que trabalha fora e cuida da casa também, ela pode ser uma pessoa super organizada, e nem por isso ela não vai ficar cansada, nem por isso ela não vai se sentir sobrecarregada em casa, porque tem muita coisa pra ela fazer. Porque não é sobre ela ser organizada ou não, é sobre realmente, de fato, ter muita coisa pra ser feita. E com esse lance do doutorado, o que eu senti... Eu tenho um problema, gente, que é assim, eu gosto de estudar. Eu gosto, sabe? E aí eu estudo muito, eu fico lendo muito o tempo todo, né? E aí eu percebo que mesmo as coisas que a gente gosta de fazer podem sobrecarregar. Eu sei que lá no budismo a gente tem umas histórias tipo assim, chocolate é uma coisa gostosa, certo? Mas se você comer muito chocolate, você fica enjoado, pode te dar ânsia de vômito e tudo mais. É a mesma coisa com qualquer tipo de atividade que a gente gosta de fazer. Não é porque a gente gosta que em excesso não vai fazer mal. E aí eu percebi que eu acho que eu tava realmente estudando muito, sabe? Enfim, excesso de estudo, ver se pode. Mas foi o que eu percebi. E aí, então eu tenho vindo nesse esforço de noite fazer algumas coisas, né? Eu vi que vocês... Eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários, mas eu vi que alguém postou assim, nossa, Thaís, você tá acordada essa hora? E, gente, assim, eu sei que algumas pessoas me acompanham há algum tempo aqui já, mas eu sou uma pessoa que não dorme mais tão cedo assim não, sabe? Durante bastante tempo, especialmente na pandemia, eu aproveitei aquele momento que tava todo mundo, né, quem podia ficar em casa e tal. E eu tava super envolvida com o lance do Ayurveda, não que eu não esteja agora, mas eu tava muito naquele momento. E eu queria aproveitar, já que eu ia ficar em casa, não tinha obrigações externas, né, levar o filho pra escola, ter que sair pro trabalho, tudo. Eu queria aproveitar aquele momento pra mergulhar na minha vida espiritual, essencialmente. E esse foi o principal motivo, assim, não só a saúde, mas espiritual. De poder dormir bem cedo e acordar muito cedo, tipo, antes do sol nascer e tal. E foi um teste que pra mim funcionou muito bem durante bastante tempo. Só que a minha rotina não permite que eu tenha esse horário. Eu adoro, sinceramente, eu amo esse horário, eu gostaria muito de estar dormindo já. Mas a questão é que, por exemplo, meu filho tá acordado agora. E quando eu ia dormir, mesmo com ele acordado, eu ficava com ansiedade. E isso não tava me fazendo bem. Então eu prefiro ir dormir um pouquinho mais tarde, mas ficar bem, né? Ficar tranquila, dando assistência ali pra ele. Ele já tá maiorzinho, vai fazer 13 anos agora no mês de abril. Então, é isso, faz parte da vida, né? Tem outras mães aqui que gostariam de dormir em outro horário, mas não conseguem por causa do filho. Nossa, será que tem? Será que tem? Eu acho que tem, hein? Olha que eu acho que tem. Enfim, então foi isso que aconteceu, né? E eu acho que a gente também não precisa cobrar isso das mulheres de modo geral, ou então comentar, porque mesmo um comentário que foi feito na melhor das intenções, às vezes pode soar como uma cobrança. E acho que a gente não precisa disso, né? Especialmente quando a gente fala em redes sociais, que a gente tá vendo só um fragmento da vida da pessoa, a gente não sabe o que tá acontecendo, e a gente fica falando algumas coisas que podem, né, não ser muito legais. Mas sobre isso, e aí vamos falar um pouquinho então do mês de março. Quando chega no último mês, assim, no último dia do mês, o que eu faço? Eu quero até recomendar pra vocês, né? Eu gosto de fazer uma revisão da minha roda da vida. A roda da vida é uma ferramenta que é bastante utilizada em processos de autoconhecimento e tudo mais, pra você
olhar para cada uma das áreas da sua vida, né? Então, a roda da vida, tradicionalmente, ela tem 12 áreas, mas você pode personalizar, colocar mais, menos, conforme você achar melhor. Se você procurar na internet, você vai encontrar vários modelos de roda da vida e geralmente nesse padrão de 12 áreas, que daí tem saúde, estudos, equilíbrio emocional, finanças, contribuição para o mundo, carreira e propósito, família, amor, social, lazer, espiritualidade e plenitude. Plenitude no senso de felicidade como um todo, né? Com a vida como um todo. E aí, todo último dia do mês eu gosto de fazer uma análise para pensar como eu tô me sentindo hoje com relação às áreas da minha vida. E eu acho que é um exercício importante da gente parar e fazer, porque por mais que a gente só pense nele, tipo, eu acho que as áreas estão bem. Mas quando você para efetivamente pensar sobre cada uma das suas áreas da vida, isso te permite um tempo de reflexão que a gente pode chamar até de autocuidado, que geralmente no dia a dia não tem. Quer vir aqui, filho? Vem aqui comigo, vem aqui dar oi pro pessoal. Vem aqui. Oi, gente, esse é o Steven. Eu sou uma bolacha calypso. Eu sou. Então, momento fofura, né? E aí, gente, fazer essa análise ela é muito boa porque permite, então, que a gente reflita sobre o nosso nível de satisfação com relação às áreas da nossa vida. E aí você pode pensar o seguinte, né? Inclusive, fazendo hoje o exercício, eu falei assim, se eu entrar em live, eu vou falar pro pessoal, porque muitas vezes a gente tem a impressão, quando a gente faz esse exercício, vai no chão, vai, amor? Quando a gente faz esse exercício da roda da vida, a gente tem a impressão de que a gente só dá uma nota 10 para uma determinada área da vida se ela tiver completa ou algo nesse sentido, né? Se a gente sentir que a gente tá fazendo bastante coisa nela. Mas olha só que interessante, que nem esse mês, né? Quando eu fui fazer a minha análise de satisfação da área da vida, estudos. Poxa, se teve uma coisa que eu fiz nesse último mês foi estudar. Então eu fiz bastante coisa, tô bastante dedicada a essa área. No entanto, justamente esse excesso de dedicação a essa área que me fez dar uma nota menor. Não me fez dar nota 10. Eu dei nota 8, porque ok, tô estudando bastante, tá sendo legal. Mas justamente pelo excesso, eu não achei que era legal dar nota 10, porque eu não estava totalmente satisfeita. Ou seja, não é sobre fazer muita coisa, sobre ter aquela área completa, mas é sobre o seu nível de satisfação com relação àquela área. Então eu queria encorajar vocês, como um exercício, se você tá aqui me vendo nessa live, ou se você estiver assistindo essa live gravada no sábado de manhã ou no final de semana, queria te encorajar a fazer esse exercício da roda da vida. Se você digitar roda da vida, vida organizada, no Google, você vai achar muito facilmente uma aula que eu coloquei lá na Hotmart com tudo que você precisa saber sobre a roda da vida, tá? Mas não precisa assistir a aula se não quiser. Você também pode fazer a roda da vida baixando algum modelo na internet. Nessa aula tem um modelo, né, para baixar se quiser. Mas tem uma ferramenta que uma aluna do MVO desenvolveu que é muito boa, que chama rodadavida.net. Então você consegue acessar online e fazer essa análise da roda da vida todo mês. Eu uso essa ferramenta, eu adoro. E até publiquei hoje no blog qual o resultado dela, né? Então quem quiser conferir pode ver lá no blog vidaorganizada.com, que eu publiquei hoje o resumo do mês lá. E foi importante refletir. E sabe, essa reflexão sobre a roda da vida que a gente faz no último dia do mês, ela é uma fotografia do seu momento, sabe assim? Ela é uma fotografia do seu momento. Ela é um momento que você olha pro seu último mês e pensa, tá, com relação às diversas áreas da minha vida... Obrigada, a Ludmilla colocou aqui o link. Obrigada, querida. É uma reflexão que você faz sobre as áreas da sua vida nesse último mês. E esse exercício é muito importante porque você vai pensar que áreas que eu tô dando a nota maior, que áreas eu tô dando a nota menor, por quê? Então permite uma reflexão como essa que eu fiz, como estudos. Então eu poderia dar nota 10 para estudos porque eu tô estudando muito, eu tô me dedicando muito ao doutorado, mas eu dei uma nota 8, porque eu falei, tá, tô estudando, o doutorado tá indo muito, só que, fiquei com labirintite pelo excesso de estudo, sabe? Então não foi nota 10, porque eu não tô totalmente satisfeita. O pessoal tá falando aqui que já fez, exatamente, então é muito importante, porque aí você pode pensar, o que eu posso fazer de diferente no próximo mês, com relação a isso que eu estou reclamando aqui, né?
fazer reajustes na minha rotina, tem algum hábito que eu queira implementar ou algum hábito que eu queira tirar. E pra mim, esses 2 movimentos que eu citei aqui pra vocês vieram dessa reflexão, não de hoje, mas das últimas semanas, assim, que é ter esse esforço de, à noite, eu não ficar com o celular na mão. Eu não fico, sabe, mexendo em redes sociais, tudo. Então, uma coisa eu abro o Instagram, fico vendo os stories, fico vendo lives gravadas de pessoas que fizeram live e eu não consegui acompanhar ao vivo. Como vocês estão aqui agora, por exemplo, se eu estivesse acompanhando alguém que estivesse em live, eu entraria agora e estaria fazendo alguma coisa, ou pintando aqui o meu desenho, ou dobrando roupa, ou fazendo alguma coisa nesse sentido, mas com o celular ali no Instagram aberto, tudo. Então, isso não quer dizer, né, que eu tô ali atualizando ou rolando a tela, porque eu acho que isso de noite atrapalha bastante o meu sono depois e também me deixa um pouco agitada e sinceramente, tem dias que eu tô com a labirintite meio atacada, assim, que eu nem consigo olhar pra tela do celular, eu nem consigo ler, porque as letrinhas ficam bem pequenininhas, mesmo usando óculos, eu não consigo ler, sabe? E muito menos escrever, não consigo. Enfim. Então, só pra compartilhar com vocês que esse é um dos hábitos, né, de não ficar mexendo no celular para escrever ou ler de noite, mais para ficar vendo live, vendo stories gravados. E eu já tenho esse hobby faz tempo, eu comecei na pandemia e não parei mais, que é esse hobby de ficar colorindo livrinhos de pintar, assim, de colorir, sabe? Então, tô gostando bastante, eu curto. E eu deixo na sala, eu tenho montado aqui uma estaçãozinha na estante, inclusive o celular está apoiado nas canequinhas que eu deixo cheia de lápis de cor aqui. E fico aqui nesse cantinho, né? Aqui tem uma luminária, aqui tem a minha poltrona preferida. E aí eu fico aqui de noite, e aí eu acho super gostoso, é relaxante. Os cachorros, eles estão entretidos porque eu dei um ossinho ali pra eles. Mas, de modo geral, eles vêm, ficam no meu colo. Eu tô morrendo de calor, pra falar a verdade. Eu não sei vocês, mas eu tenho até dificuldade de dormir nesse calor. Daqui a pouquinho eu vou tomar um banho. E aí eu vou ficar numa boa aqui também, né? E daqui a pouquinho já vou me preparar pra ficar offline, oficialmente. E me preparar pra dormir logo mais. Mas aquilo que eu falei, eu não consigo mais dormir tão cedo por causa do Paul, gente, no meu filho. Ele vai dormir mais tarde, ele é adolescente. Hoje é sexta-feira, ele tá lá brincando com os amiguinhos dele online, então não tem muito o que fazer, né? Então eu prefiro readequar o meu horário. Eu acordo cedo, normal, mas não acordo mais antes do sol nascer, nem coisa do tipo. Isso era uma coisa que era viável pra mim lá no começo da pandemia, quando a gente tava em casa, não tinha essa rotina externa. Mas hoje em dia, pra mim, com esses compromissos que eu tenho como mãe, meus compromissos do trabalho, até mesmo do doutorado, né, que tem aula até tarde, de noite e tal, não tem como, ficaria inviável. O grande ponto de acordar super cedo no Ayurveda é pelo bem da sua saúde. Mas se não estiver fazendo bem, qual é o ponto, né? Então, eu acho que é sempre isso que a gente tem que se perguntar. A gente tem que ter essa habilidade de adaptar a nossa rotina de acordo com as nossas circunstâncias. E não fazer o que existe uma normativa do que deve ser feito, né? Porque nem sempre o que é certo de modo geral é o certo para você no momento. E eu acho que o grande lance aí de sabedoria é você compreender o que é certo pra você nesse momento. Que é uma ótima reflexão pra você fazer no último dia do mês também. Sabe? Você refletir sobre quais são as coisas que eu deveria estar fazendo, que eu não estou fazendo, e quais são as coisas que eu gostaria de estar fazendo e que eu não estou fazendo. E eu acho que essa é uma ótima reflexão pra fazer no último dia do mês. O que eu quero encorajar vocês, então, é que nesse final de semana vocês possam fazer uma revisão do mês e planejar essas ideias pro mês novo que começa amanhã, pro mês de abril que começa amanhã. Esse tipo de reflexão que a gente faz, de revisão, de planejamento, são pequenos atos de autocuidado no dia a dia que ajudam a gente a ter uma rotina mais equilibrada. Porque só de você tirar 5, 10, 15 minutinhos da sua vida para você pensar sobre isso, já vai ser melhor do que nada. Porque geralmente a gente vive tanto na correria no dia a dia que a gente acaba não conseguindo fazer essa reflexão na rotina. Então, quando você intencionalmente fala, na virada do mês eu vou fazer uma reflexão sobre como foi o meu mês e como eu quero que seja o novo mês, isso é muito válido por conta disso, porque você está definindo uma intenção para o mês que começa. Pra mim, assim, e eu gosto muito de também definir quais são as prioridades do mês que estão começando.
E aí só pra falar, né? Vale a pena que você tenha uma lista com todos os seus projetos em andamento. Quando eu falo em projetos, eu me refiro a atividades que você precisa fazer e que... Stanley, não briga com o bebê. Eu já falei pra você, ele é seu irmão. Não fique bravo. Bom, vamos lá. Uma lista com todos os seus projetos que são atividades que tem vários passos e que você quer concluir ainda este ano, mas pode ser que você conclua em poucas semanas, mas assim, ainda este ano, né? Uma lista de projetos em andamento. Uma vez que você tem essa lista de projetos em andamento, é legal, uma vez por mês, você revisar para você definir quais são as suas prioridades com relação a esses projetos ao longo do mês. Então, se você tem um projeto, como eu, por exemplo, tenho o projeto da pesquisa de campo da tese, que eu tenho que refazer algumas coisas e tudo mais. Então, eu vou definir quais são as minhas prioridades no mês para esse projeto. Se eu tenho um projeto que de repente, organizar o meu home office, reorganizar meu home office em casa, aí eu posso pensar qual é a minha prioridade este mês. Minha prioridade este mês é, por exemplo, mudar a estante de livros de lugar, sei lá. Isso, olha, para quem tem mais de 2.000 livros é um verdadeiro negócio, viu? Mas, enfim, essa é a ideia, que você possa refletir para definir o que foi prioridade. Porque uma vez que você defina essas prioridades para todos os seus projetos, pode ser que você perceba que, opa, tem coisa demais. E aí que não vai dar para você fazer tudo. Mas olha só, se você não fizesse esse levantamento e essa reflexão, talvez você não tivesse consciência de que teria muita coisa. E aí ia passando o mês e você, de repente, poderia até ficar frustrado porque você fala, poxa, eu gostaria de ter feito algumas coisas e não fiz porque eu simplesmente não pensei sobre elas lá no início do mês para pensar em maneiras de executar, sabe? Então eu acho que vale a pena fazer essa reflexão. Então, se você conseguir sair dessa reflexão da virada do mês com uma lista de prioridades para o mês em questão, isso vai ser muito importante. Então, assim, no meu caso, né? Abril, eu tenho algumas coisas meio gritantes, assim, que são super prioridade para mim, mesmo antes de eu entrar nessa revisão de projetos. Por exemplo, é aniversário do filhote, ele vai fazer 13 anos, então isso para mim acho que é a maior prioridade do mês, né? A gente já sabe o que ele vai fazer, a festinha, tudo, já tá tudo no esquema. Outra prioridade que eu tenho é que eu vou viajar. Eu já gravei um vídeo sobre isso, vai entrar no canal em breve, mas vou viajar no final do mês. Eu vou fazer um intercâmbio, para quem não sabe, do doutorado. Vou para Alemanha, ficar um tempo lá, estudando alemão, estudando nas universidades. Não o tempo que a minha professora queria que eu ficasse, mesmo porque eu não tenho como levar o meu filhote para lá. Se ele fosse, seria bem mais tranquilo, mas não é o caso. Infelizmente, ele não pode ir, não vai. Então, eu não vou ficar tanto tempo quanto eu poderia ou gostaria, mas já vai ser o suficiente pra... Ei! Oh! Já vai ser o suficiente pra eu conseguir curtir, aprender bastante. Vai ser uma experiência ótima. Então, uma das prioridades que eu tenho para esse mês é deixar tudo ok em casa, tudo pronto, né? Para que todo mundo fique bem, para que a família inteira fique bem, todo mundo. Na medida do possível, eu também tô super preocupada em como que eu vou ficar lá, então eu tenho conversado bastante com o meu terapeuta, assim, sobre, né, ficar longe de casa e da família, tudo tanto tempo, que eu nunca fiquei assim. Mas eu também acho que é uma oportunidade legal de vida e que vai ser muito impactante na minha carreira e na minha vida como um todo, sabe? Então eu tô bastante animada, porque por mais que eu esteja indo pra lá pra estudar e vou continuar trabalhando normal, online, mesmo que lá já esteja com 5 horas de diferença do horário de verão do fuso horário, mas eu pretendo trabalhar normal de lá. Mas é claro que eu vou ter um tempo para conseguir passear e conhecer os lugares, então tô bastante animada com essa perspectiva, que eu acho que vai ser um projeto de vida mesmo, sabe? Legal. Então, essas são basicamente as minhas prioridades pro mês. E aí é claro que começam a surgir outras à medida que eu vou revisando os meus projetos. Então, eu vou revisando os projetos e eu vejo, a gente tá reorganizando um processo interno X da empresa. Então, eu tenho que aproveitar, enquanto eu ainda estiver aqui, no Brasil, para fazer algumas coisas que demandam a minha presença. Então, eu vou definindo prioridades a partir disso. Uma coisa que, então, façam esse exercício. A Érica.
Ô, Érica, boa, hein? Poxa, hoje teria sido um bom dia pra gente ir lá nessa pizza, hein? Eu até pensei nisso, mas eu falei assim, já tá muito em cima, não vou falar com elas. Ó lá, hein? A gente pode ir, que tal amanhã? Então, fico aí, me mandem uma mensagem. Um beijo pra vocês. Não, eu tenho muita gente me falando, né? Uma amiga hoje me falou, Thaís, como assim? Você tem que organizar uma festa pra comemorar essa sua conquista e antes de você ir reunir todo mundo, fazer tipo um bota fora e tal, né? Eu achei engraçado, que eu sou uma pessoa mais introspectiva, então pra mim não é natural pensar nessas coisas sociais e tal, sabe? Então quando alguém me fala, eu até acho a ideia legal, mas eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque não é uma coisa que naturalmente eu penso, né? Então é divertido. Então, ó, eu já falei algumas coisas pra vocês aqui nessa live, né? De revisão do mês e entrada no outro. Revisar a roda da vida é você pensar coisas que você poderia, deveria ou gostaria de estar fazendo e não está, pra você repensar pro novo mês. Essa reflexão da roda da vida. Que mudanças você acredita que você possa fazer no próximo mês para essas áreas, para que você se sinta mais satisfeita daqui a 30 dias quando você for revisar novamente. Depois eu falei para você revisar os seus projetos, para você definir qual que vai ser a prioridade deles, dentro deles, no mês em questão. Isso já é bastante coisa, tá? E já é bem que o suficiente nesse momento. Mas uma última coisa que eu quero recomendar para vocês, e que pode ser legal, é você refletir sobre algum hábito que você queira tirar, porque é muito nocivo, ou algum hábito que você queira implementar, porque é muito importante e você está sentindo falta. E eu tenho um hábito, sim, que eu tô tirando, que é essa coisa de ficar no celular à noite. Então, porque eu ficava muito escrevendo e tal, e agora eu não tô conseguindo mais. Então, até como eu falei pra vocês, eu abro aqui e pra mim é provável que vocês me vejam aparecendo mais aqui, nesse formato de vídeo de live, porque demanda menos esforço pra mim estar aqui em live do que escrevendo, sabe? Então vocês devem ter notado que eu tô um pouco sumida dos stories e dos posts. Antes eu postava 3 vezes por dia, ficava direto aqui porque é meu trabalho, né? E não é que eu não tenha vontade de compartilhar, mas é que eu realmente não consigo ficar escrevendo com a letrinha do celular, sabe assim? Então eu não forço muito, é isso que eu tenho feito. Então é provável que eu apareça mais, vocês podem até me dizer se vocês gostam desse tipo de interação, de eu aparecer aqui em live, em vídeo, sabe? Que pra mim vai ser um feedback legal. Então, se vocês puderem, eu agradeço. E aí, que gente, tá? Quis passar aqui pra fazer esse apanhadão. Ah, não, peraí. A última coisa. Eu ia fazer isso também e acabei não fazendo. Eu entrei, dei as dicas e nem falei da minha vida, né? Nem falei da minha vida. Gente, março foi um mês muito legal, tá? Tirando esse lance da labirintite, foi um mês muito legal. Porque, para, Stanley, já passou, já passou. O Stanley é muito afetado, gente. Tirando esse lance da labirintite... Stanley, calma, filho, calma, fique tranquilo. Bibi, fala pro Stanley parar, ele tá muito nervoso. Ele tá nervoso. Então, eu quero compartilhar um pouquinho como foi esse mês. Gente, o mês começou assim, a gente fez a nossa semana de procrastinação logo depois do carnaval. Eu amei fazer, eu acho que vocês gostaram também, porque a gente pegou bem a galera que volta do carnaval, né, e fica aquela coisa tipo, o ano só começa depois do carnaval, etc. E então foi muito bacana poder fazer esse bate-papo com vocês. Eu acho que as aulas foram bastante úteis, na real, assim, eu tive um feedback muito positivo de vocês. Muito obrigada mesmo por isso, sabe? Eu amei fazer as aulas também. A gente já tá preparando um próximo evento nosso que vai acontecer no final de maio. Eu vou fazer direto lá da Alemanha, só pra vocês saberem. Mas vai ser um evento muito legal e logo mais eu divulgo pra vocês qual que vai ser o tema dele. Eu acho que vocês vão amar, tá? Porque tem muito a ver com o momento que a gente tá vivendo, com essa coisa de estarmos cansadas, né? Com o lance de todo mundo ficar cobrando as coisas da gente, ficar...
perguntando por que a gente tá acordado aí. Esse tipo de coisa, assim, né? Então, o evento ele vai falar bastante sobre isso. Em breve eu divulgo pra vocês. Mas a gente fez, então, esse evento no começo do mês, o Semana Anti-Procrastinação, que eu amei fazer. Eu acho que foi muito importante poder ajudar a galera aí a se organizar depois do carnaval. Aí a gente iniciou uma nova turma do Método Vida Organizada, que inclusive terá novidades no mês que vem. Eu nem consigo me segurar, mas não posso contar pra vocês, mas a gente vai ter uma novidade aí bem legal. Estamos super empolgadas, trabalhando nessas novidades. Aí em março também teve um acontecimento incrível na minha vida e que também ajudou bastante nesse lance da labirintite, que foi um show que teve em São Paulo, gente, no dia 7 de março, que é o show de uma banda que eu amo, chamada Motley Crue. E essa banda tem um integrante que eu sou muito apaixonada, em vários aspectos, assim, pela história de vida dele, enfim. E eu nunca tinha visto a banda ao vivo, pra mim foi todo um acontecimento. Eu nem consigo descrever como foi vê-los pela primeira vez. Ainda tenho a imensa sorte de que quando eu estiver na Alemanha vão bater algumas datas e eu vou conseguir assistir, ver lá se tudo é certo, espero que sim. Já tô com o ingresso comprado e tudo. E tô super feliz por isso. Mas vê-los, assim, esse show foi incrível, só que assim, foi muito intenso pra mim. E lá eu acho que alguma coisa deu errado com o meu labirinto na cabeça nesse show, porque foi depois dele que eu comecei a sentir coisa de labirintite. Por mais que o meu médico associe ao excesso de estudos, muita leitura, muita preocupação com o doutorado, etc, etc, muita cobrança, né? Porque afinal de contas estou indo para um projeto internacional, tá tendo um investimento em mim, então eu fico, sabe, me cobrando. Quem aí se cobra muito quando tá, né? Em vez da gente ficar feliz, a gente fica se cobrando, tipo, será que eu sou boa mesmo? Será que eu mereço tudo isso? Será que eu não posso falhar em nenhum momento? Então, eu me cobro muito, sabe? E aí, apesar do meu médico ter falado tudo isso, pra mim, eu vejo que eu comecei a me sentir, assim, esquisita depois do show. Então, eu acho que o som muito alto, muitas luzes, muita gente, muito barulho, tudo assim, também deu uma influenciada, sabe? Mas enfim, o show foi maravilhoso. Eu fiquei até meio com uma melancolia pós-show, assim, falam que é normal, né? E aí eu fiquei com uma certa melancolia pós-show, porque eu falei, passou tão rápido, eu vi ele ali tão perto, puxa vida, já foi agora, né? Enfim. O que mais, gente? Muitas coisas, né? A gente adotou o Steven, o fofinho, ele já apareceu aqui na live, vocês viram, ele é um salsichinha chocolate. Apesar de que ele tem a parte de baixo mais clarinha, então eu falo que ele parece uma bolacha calypso, porque é a bolachinha e o chocolate em cima. Ele é um fofo, a gente tá aqui no processo de adaptação e o Sebastian já adotou ele, assim, eles ficam o dia inteiro um lambendo o outro e brincando, indo pra lá e pra cá. O Stanley tá muito mal-humorado, ele não gosta, assim, não deixa nem chegar perto. E a gente tá, assim, no treinamento do xixi no lugar certo, né? Mas as coisas estão caminhando, uma hora vai, né? Ele vai se acostumar, é mais fácil quando a gente já tem 2 cachorros em casa. Porque, né, eles já são acostumados a fazer no lugar certinho e tal, e a gente tá... mas é um bebê em casa, né? Então, assim, a gente tem que colocar a comidinha separada, não pode deixar ele comer a comida de adulto. Os outros cachorros querem comer a comidinha dele, tem que tomar os cuidados, né? Com questão de sofá, de subir em lugares, porque quem tem cachorro salsicha sabe muito bem como eles são espevitados, eles não podem ficar pulando pra lá e pra cá, mas eles querem fazer isso, então a gente tem escadinha aqui no sofá, tem um monte de coisa, mas mesmo assim tem que tomar um super cuidado, e então a gente tem tomado. No começo do mês, quando eu tive que fazer, eu tive alguns eventos esse mês que eu participei de masterminds, né, e até esqueci de falar. Um deles eu fiz uma viagem e daí a Maluzita veio ficar aqui em casa. Obrigada, Malu, publicamente agora. A Malu ficou aqui de babá dos bebês, no caso, não é mesmo? E foi muito legal. Pra quem não sabe, a Malu é minha sobrinha, tá, gente? Então foi bem bom. Deixei um vale iFood aí pra ela ficou com o povo, foi super divertido. E aí, estamos nesse processo de adaptação com o Baby Steven. Pra quem não sabe... os 3 cachorrinhos, eles têm nomes de cantores do rock, vocalistas, que começam com S. E aí, primeiro veio o Stanley, que vem de Paul Stanley do Kiss.
Depois vem o Sebastian, que vem de Sebastian Bach, e depois, que é do Skid Row, e depois vem o Steven, de Steven Tyler, do Aerosmith, tá? Mas pra quem também é fã, sabe que tem a relação com o Steven Universe, que é um desenho que a gente adora aqui em casa. Então, são sempre nomes muito bonitinhos, assim, que a gente adora. Bom, e é óbvio que eles têm apelidos, né? Então, dificilmente a gente chama pelo nome. O Stanley, a gente chama de Stanley porque todo mundo... O Stanley é muito icônico, né? É a lenda, como o pessoal fala. Mas, enfim, é isso. Aí eu também, então, participei de 2 encontros de Mastermind que eu faço parte. Um deles foi em Embu das Artes, foi uma delícia participar. E aí, logo na semana seguinte, já teve um outro encontro que foi aqui em São Paulo. E eu não consegui ficar no segundo dia, porque eu tava bastante cansada. Aí eu optei por não ir, acompanhei online. E aí teve um evento no outro final de semana e foi assim, quando eu tive o auge da labirintite, eu falei, eu preciso descansar, essa semana não rola. Então, o Edu Lima tá falando, conta um pouco sobre o Mastermind. Esses Masterminds são muito legais, assim, é tanta coisa que dá pra você montar um resumão do que você viu e ainda ficar o dia inteiro falando, sabe? Porque são palestras meio que escolhidas a dedo, assim, de acordo com os resultados dos participantes, coisas boas para compartilhar e também muito de acordo com as necessidades do grupo. Então, ambos os masterminds foram muito legais, foram muito significativos. Eu criei um Instagram secreto aqui, para quem não viu ainda, né? Depois eu deixo aqui linkado, para quem quer trabalhar com mentorias de produtividade, com MVO, onde eu tô postando lá dicas, assim, para quem quer empreender com produtividade, sabe? Acho que tenho bastante experiência com esse assunto. Eu criei esse Instagram lá, só para compartilhar realmente. E aí vocês podem conferir. Aqui no feed tem o endereço direitinho, então depois eu posso deixar aqui na live também. Mas quem quiser, é só procurar aqui no feed do Instagram que vocês vão encontrar. Tá escrito Instagram secreto, né? De mentoria de produtividade. Então, além desses masterminds, eu tive a volta às aulas do doutorado, eu voltei com 3 disciplinas e já saí de 2 por conta da labirintite. Então, eu estou só com a disciplina da minha professora orientadora, que é o momento também da semana que eu me encontro com ela para ter a orientação. Então, tá sendo muito bom. Nada impede que eu participe informalmente das outras disciplinas se eu quiser, mas oficialmente não preciso. Eu já cumpri todos os créditos. O que mais que aconteceu esse mês? Bom, cortei o cabelo, cortei ontem, na verdade. O que mais? Teve um acontecimento muito importante que foi o Filhote teve o show da escola de música, acho que compartilhei aqui com vocês, né? Foi no último final de semana. Ele tá tocando teclado e piano super bem. E aí na escola de música deles, uma vez por semestre, eles organizam um show da temporada, que eles chamam, que é pra galerinha se juntar, né? Quem toca diferentes instrumentos e tocar. E foi muito legal acompanhar o Filhote. Como eu tava com esse lance da labirintite, eu levei protetor auricular, sabe, assim, pra não ficar mal, mas não fiquei mal, não fiquei cansada, mas também fiquei só durante o show dele, depois eu fui embora, ele ficou lá com o pai dele, normal, tudo. Mas eu vim pra casa e fiquei descansando mais. E tem sido muito bom poder descansar bastante, sabe, com motivo, né? Porque às vezes quando a gente não tem motivo, a gente fica, eu tô descansando, poderia estar estudando, poderia estar lendo, poderia estar fazendo alguma coisa. Mas no meu caso, não. Então tem sido bom poder focar nesse descanso, sabe? O que mais, gente? Março, muitas coisas, né? Foi um bom mês. Eu comprei um baixo novo pra mim. Eu participei de uma festa que teve antes do show do Motley Crue, que foi muito legal e que alguns amigos meus foram. Foi super divertido, na verdade. E um desses meus amigos, ele me falou uma coisa muito real, assim, que me impactou muito. Porque a gente tava falando sobre essa coisa de parar de tocar, porque eu parei, é muito cansativo. Ele falou, mas vai ser cansativo, mas você nunca vai se arrepender de ter feito uma coisa que você gosta, sabe? E se a gente para de tocar, a gente sente muita falta, e é verdade. Então, depois daquilo lá, eu fiquei decidida a voltar a tocar tudo. Então, pra me animar, eu comprei um baixo que eu já queria há algum tempo. Ele é muito legal, já chegou, já brinquei bastante com ele, tá? Eu montei lá, eu tô reorganizando o escritório lá no fundo do meu home office pra ele ficar tipo um mini estúdio em casa, porque agora que o Paul tá super envolvido com música também, a gente tem que ter espaço. O teclado é um instrumento que é volumoso e a gente tem um piano elétrico e o teclado dele. E aí fica um na sala, um no quarto dele, a gente quer organizar isso melhor, até pra poder gravar, fazer umas coisas bonitinhas.
Então eu já organizei os baixos lá no fundo e o amplizinho para eu poder tocar no dia a dia, já tá montadinho lá. Mas ainda preciso tirar a estante, os livros, tudo para poder levar para o escritório novo. E eu só vou fazer isso depois da viagem, muito provavelmente. A não ser que a gente já consiga ter algumas coisas que precisam ser feitas lá antes de eu viajar. Mas de modo geral, a expectativa é que a gente faça isso, que eu organize essas estantes lá no escritório novo só depois que eu voltar de viagem. Não tem pressa também, né? Já que eu vou viajar, enfim. A Marcela perguntou se eu li ou comprei algum livro interessante. Muitos. Me acompanhem no Scooby, que é uma rede social onde eu compartilho as minhas leituras. Foi até um dos motivos, né, que eu falei aqui do lance da labirintite. Estou estudando tanto que eu tive até que parar um pouco, assim. O pai do Paul toca numa banda ainda, até hoje. Inclusive, tá tocando hoje. Voltou pra banda. Isso é muito bom, porque a gente que gosta de tocar é ruim ficar sem, sabe? É um projeto bacana, assim, de vida. Enfim, li bastante coisa, sim. Tenho lido ainda meio que... Por mais que eu tenha diminuído, porque eu leio muito, gente, assim, muito mesmo. Coisa de um livro por dia, se deixar. Então eu tô reduzindo a carga de leituras pra não ficar sobrecarregando muito a minha vista e a minha mente por conta da labirintite. Mas quem quiser saber das minhas leituras, acompanha no Scooby, que é uma rede social de livros, porque lá eu mantenho o meu perfil bem atualizado, eu coloco o que eu tô lendo no momento, o que eu acabei de ler, coloco meus comentários sobre o livro, então vocês conseguem acompanhar por lá. E é isso, gente, assim, nessa última semana a gente começou uma rotina nova de reuniões no Vida Organizada, na empresa, né, uma rotina assim pra gente conseguir... eu esqueci de contar uma coisa muito importante, né, que nesse último mês entraram algumas pessoas novas na equipe. E isso tem sido muito legal, porque uma delas entrou no atendimento, que é a Lê, tá trabalhando diretamente com a Malu, no atendimento aos alunos. Tem sido muito legal trabalhar com ela, a Lê é uma querida. Entrou a Elaine também, no administrativo, muito, muito, muito competente. Faz acontecer, tá sendo demais trabalhar com ela. E entrou a Dani também, que é uma amiga, e ela entrou como coordenadora de operações. E o que é legal da Dani é que a Dani ela tem um perfil bem mandona, assim. Vocês já viram ela aqui, né? Eu já mostrei algumas vezes. A Dani tem um perfil muito legal. Ela tem um grupo muito legal no Facebook que se chama Grisalhas Assumidas e em Transição. E a Dani ela tem um perfil diferente do meu, no sentido de que ela é super mandona e tal, né? E aí precisava ter uma pessoa assim na equipe pra meio que equilibrar o meu lado que é mais calmo. Eu sou mais a pessoa meditando no alto da montanha, assim. Então tem sido muito bom ter a Dani, porque ela agiliza muitas coisas. Tá sendo muito legal trabalhar com ela. E inspirada até nesse ritmo que eu comecei essa nova rotina de reuniões. Então tá sendo muito bacana que a gente tá tendo a oportunidade de conversar mais e de todo mundo se desenvolver mais. A equipe foi nesse último evento que aconteceu. E é muito legal ver como o pessoal se envolveu, voltou com um monte de ideias, teve um monte de coisas assim. Então tem sido muito bacana, sabe? A gente tá num momento muito legal do nosso trabalho de acertar processos, documentar processos, organizar o que funciona melhor, o que não funciona tão bem. A gente tá organizando toda a nossa estrutura de informações mesmo dentro do Notion, né? Então, com certeza, cada vez mais a gente vai ter conteúdo sobre isso, porque tem muita coisa acontecendo. Mas a gente tem a responsabilidade de testar durante um tempo para poder sugerir para vocês. Não é uma coisa que você implementa e, eu tô aqui. Não, tem que testar para ver se funciona, né? Na teoria, a organização parece linda, mas o que funciona, o que valida mesmo é colocar em prática. Então, a gente tem que praticar durante um tempo. Mas, enfim, gente, eu acho que eu já tô aqui há bastante tempo. Já estou caminhando para o horário que eu vou me recolher para os meus aposentos. Eu vou tomar um belo de um banho agora, porque tá um calor aqui em São Paulo. Tá abafado. Então eu vou encerrar a live. Quero agradecer aí a presença de todos, agradecer quem tá assistindo a gravação. Quis fazer essa live recapitulando, né? A gente tá aqui fazendo eu tô fazendo uma live pra gente fazer um resumo do mês de março, que tá acabando hoje. Algumas coisas que eu costumo fazer e que eu recomendo que você faça, de revisão e de reflexão, quando um mês acaba e outro começa. Ei! E espero que a live tenha sido útil e também um bom bate-papo aí pra vocês, tá bom? Então a ideia da live no Instagram é muito essa, né?
A gente abre o celular, deixa aqui, fica batendo papo, é bem gostoso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham um ótimo mês de abril. Que vocês descansem bastante nesse final de semana. Quem puder, quem não puder, que tenha o descanso muito em breve, tá bom? E agora eu vou lá tomar um banho e ficar aqui agarrando esses cachorros e tentando convencer o Pô a não dormir tão tarde, tá bom? Como toda mãe, né? Nessa sexta-feira de filho adolescente aí. Então, mando um beijo pra vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada pela companhia. Adorei.